assistindo, Não pelo é? menos. Boa noite. Bom dia. Vamos aguardar o pessoal entrar e traremos novas informações sobre as eleições aqui na Bolívia. As últimas informações que ainda estão muito desencontradas, né? Hoje, na verdade ontem, né, porque já passou da meia-noite, ocorreram as eleições presidenciais aqui na Bolívia. Mais de 5 milhões de pessoas votaram, né? E a primeira parcial foi divulgada logo às 8 da noite, como foi programado mesmo. A segunda parcial estava marcada para acontecer logo mais às 10 da noite. Mas o que aconteceu? Nessa primeira parcial, deveriam ter divulgado até mais ou menos 70%, 75% dos votos. Mas logo de cara já foi divulgado 83% dos votos. Nessa primeira divulgação, estou aqui com alguns números. Com 83% das urnas apuradas, lembrando que aqui na Bolívia o voto ele é em cédula, é em papel. Então é preciso fazer essa apuração cédula a cédula, é bem demorado. Então logo nessa primeira divulgação, o candidato Evo Morales, primeiro colocado, né, que já é o atual presidente do país, do movimento ao socialismo, ele tinha 45% dos votos. O segundo candidato, que é o Carlos Messa, que é do Comunidade do Cidadão, tinha 38% dos votos. Para quem não sabe, aqui na Bolívia, a regra é um pouquinho diferente do Brasil. Você é eleito com 50% mais um voto, ou então, se você tiver 40% dos votos, mas a diferença para o segundo colocado for de 10%, você já leva no primeiro turno, não vai para o segundo turno. E foi aí que começou a confusão. Por quê? Porque, dentre muitas informações desencontradas, estava tendo a apuração que estava sendo divulgada online para todo mundo, no mundo inteiro, ter acesso através do TREP. O que é o TREP? É a transmissão de resultados eleitorais preliminares. E o TREP divulgou já os 83% logo de cara. Para vocês terem noção, às 8 da noite a gente já tinha informações de outros países, como Brasil, Argentina. Então, e esses dados foram divulgados oficialmente quase meia-noite. Isso gerou um ruído muito grande. Grande parte da mídia mundial divulgou que era muito provável que haveria segundo turno, né? O próprio Carlos Mesa, assim que saiu a primeira parcial, com os 83%, já comemorou. E, estranhamente, ele falou que esperava que não houvesse fraude, né? Mais estranhamente ainda, logo depois que ele votou pela manhã, quando foi perguntado pela imprensa sobre o que ele esperava para as eleições, né? Ele disse que esperava que a democracia fosse exercida plenamente e que, mais uma vez, ele disse que esperava que não houvesse fraude. E tudo isso veio no momento que Evo Morales já fez um pronunciamento no Palácio. Muitos manifestantes, a militância, né, de apoio ao atual governo se reuniu no Palácio do Governo e o Evo fez um pronunciamento falando que o resultado ainda não era oficial, que ainda aguardávamos os votos do campo, né, serem computados, porque estão mais distantes, demora um pouco mais, mas que ele estava otimista. E neste mesmo momento, no hotel em que era divulgado o resultado oficial e que a imprensa, a grande maioria da imprensa internacional, acompanhava o resultado das eleições, um pequeno grupo, muito pequeno, menos de 10 pessoas, conseguiu entrar no hotel, chegar até bem próximo da mesa em que era divulgado, né, os resultados, e eles entoavam gritos muito pesados. Chamavam o Evo de assassino, diziam que a fraude era certa. Eles ficaram por volta de 1 hora, mais ou menos. Por aí. Até que a polícia chegou e pediu que eles se retirassem. Eles se retiraram tranquilamente, não teve nenhum tipo de atrito. Mas eles continuaram por mais um tempo com palavras de ordem em frente a esse hotel, né? Agora é muito curioso, né? Porque a diferença entre eles é de aproximadamente 7%. Então faltam 3% para que o Evo ganhe no primeiro turno, né? Faltam 16% dos votos para serem apurados.
E justamente esses 16% são onde o Evo tem mais votos, né? Exatamente, em que em outras eleições ele chegou a ter 80% de votos nessas regiões. É muito curioso a imprensa já sair divulgando que é certo o segundo turno, né? Sendo que são poucos pontos que faltam para não haver primeiro turno. Exatamente, na falta da notícia, a grande mídia optou por criar uma notícia. Logo às 8, 9 da noite aqui na Bolívia é 1 hora a menos que o Brasil. Nós estamos com um fuso horário com 1 hora a menos. Então, lá pelas 9 da noite, aqui, já era anunciado que teria segundo turno, o que pra gente não fez nenhum sentido. Nós aguardamos até o último minuto, porque não é papel da imprensa criar a notícia, nós apenas noticiamos. E a grande mídia fez um papelão. Inclusive, agora eles estão sem saber o que dizer, porque os votos começaram a ser recontados agora, menos de 5% dos votos foram apurados até o momento, e a divulgação do resultado vai atrasar muito. Um resultado que, só para vocês terem noção, na última eleição, foi em 2014, o resultado oficial saiu às 9h59 da noite. Agora, o resultado deve sair entre 2 e 7 dias. Então, vai demorar muito para esse resultado vir. Por quê? Porque os votos terão que ser conferidos um a um, principalmente porque agora criou-se esse imaginário de fraude. As televisões aqui da Bolívia fizeram uma coisa que eu considero até criminosa, que eles noticiaram durante toda a noite pesquisas não oficiais de voto. Então, eles passaram horas dizendo que teria segundo turno, mostrando números enormes nas telas, como se tivesse quase que empatado, e numa linhazinha muito pequena, no pé da imagem, colocava que era uma informação não oficial. Eu não sei se você notou, mas em alguns momentos essas notícias que eram divulgadas pela imprensa local, principalmente, de pesquisas não oficiais, eram seguidas de depoimentos de pessoas que eram contrárias ao Evo Morales, sim, dizendo que a democracia estava em risco, enfim, toda aquela chuva de críticas que a gente já conhece sobre o Evo Morales, né? E é importante também pontuar que a mídia aqui da Bolívia não noticiou o grande número de pessoas que se concentraram, né, para ouvir Evo Morales durante o pronunciamento dele. Para vocês terem noção, não tinha como passar. 2 outros jornalistas livres estavam lá, conseguiram gravar este momento, está disponível no nosso YouTube, no nosso Facebook, mas eram muitas pessoas e a grande mídia simplesmente fingiu que elas não existiam e que esse apoio a Evo não existia. Então, no geral, nós estamos fazendo essa transmissão para tentar explicar um pouquinho do que está rolando aqui, porque é muita desinformação, isso já é uma notícia, né? Porque a desinformação gera dúvida, gera terrorismo, e, na verdade, a gente só vai ter alguma resposta daqui 2 dias, né? Então, a gente vai encerrar esse boletim, a gente pede que vocês marquem os amigos, compartilhem, mandem nos grupos de WhatsApp, porque isso não está sendo falado. A grande mídia inventou uma notícia e depois ficou quieta, não sei se por vergonha, mas enfim, o que está dado agora não temos nada, não temos resultado, as apurações recomeçaram e o resultado vem só daqui 2 dias, tá bom? Vamos encerrar, eu sou Marta Raquel, Leonardo Milano, e a gente continua aqui na Bolívia acompanhando todo esse processo eleitoral e a gente vai fazer, durante essa semana ainda, outros boletins atualizando sobre o que está acontecendo. Boa noite, ou bom dia. Bom dia. Bom dia.